conhecer os princípios da administração, entender um pouco do contexto do que faz e quais são os bons princípios para ter uma boa administração, ter uma administração eficaz, é padrão para qualquer administrador. Então eu separei aqui os 14 princípios de Fayol, que foram definidos lá atrás por Henri Fayol, que era um engenheiro francês, que assim como Taylor estudou a questão da administração, definiu 14 princípios da administração. Eu trouxe eles para você. Então vamos conhecer agora quais são os 14 princípios da administração promovidos por Henri Fayol dentro da teoria clássica da administração. Quando a gente fala dos princípios da administração, né, que foi definidos por Henri Fayol, é legal a gente verificar e sempre é possível analisar que para esses autores, né, não bastava enunciar elementos que serviam como base para as funções do administrador, que era, né, quais são as funções da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Era necessário também ir além disso e estabelecer as normas e principais condições pelas quais o administrador deveria desenvolver as suas atividades. Henri Fayol, que juntamente defendia ali princípios estabelecidos por Taylor, acreditava que ele deveria seguir as normas e os princípios que lhe ajudarão a desempenhar as funções administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os problemas enfrentados pela organização e suas consequências. Então, Fayol falava que se fossem seguidos certos princípios, era possível ter uma melhor resolução dos problemas enfrentados por todas as organizações e as consequências desses problemas também. O primeiro princípio que Fayol defendia, que Fayol defendeu e criou e estabeleceu, é o princípio da divisão do trabalho. Esse princípio ele consiste na especialização de tarefas do trabalhador. O intuito principal era do dividir o trabalho existente em tarefas especializadas e assim destinar as responsabilidades para indivíduos específicos. Seu principal objetivo era o aumento da eficiência na execução das atividades. Tanto Fayol como Taylor já estudavam a questão da divisão de trabalho para fazer com que o trabalhador trabalhasse melhor, né? Então eles queriam dizer que eu teria que dividir, eu não consigo colocar todo o trabalho em uma pessoa só, porque ela não conseguia ser especialista daquilo. Ela seria uma pessoa que trabalharia, mas ela não seria especialista. E nesse ponto, eu quero aumentar a eficiência, eu quero aumentar a especialização da execução das atividades, eu preciso estabelecer, sim, um nível de divisão, onde certas pessoas irão fazer algumas tarefas e certas pessoas irão fazer outras tarefas. Essa divisão do trabalho a gente consegue ver até hoje em várias empresas, como por exemplo, somente empresas automobilísticas, onde uma pessoa é responsável por fazer uma porta, outra pessoa é responsável por instalar pneu, a outra pessoa é responsável por colocar os bancos. Nunca uma pessoa vai montar um carro do começo ao final, até porque ela não conseguiria ter a especialização e tudo. E mesmo que ela tivesse, demoraria muito tempo para ela conseguir montar esse carro completamente. Então, nesse ponto, há-se a divisão do trabalho, assim eu consigo ter uma eficiência muito melhor, porque as pessoas conseguem dividir e eu consigo terminar esse veículo num prazo muito menor de tempo, né? Porque enquanto uma pessoa está colocando os bancos, todas as outras pessoas estão colocando os pneus e o restante das peças do veículo. O segundo princípio da administração definido por Fayol é autoridade e responsabilidade. Para Henri Fayol, a autoridade seria a capacidade de dar ordens e o poder de se esperar obediência. Já a responsabilidade seria uma consequência natural da autoridade e refletia a obrigação de prestar contas. A teoria clássica, né, de Fayol sinalizava que ambos os fatores deveriam sempre andar equilibrados entre si. Então ele colocava que a pessoa tinha que ter uma autoridade, ou seja, o poder perante os liderados. Esse líder, né, essa pessoa, o administrador, ele não poderia ser aquela pessoa que não tivesse autoridade, então ele tinha uma autoridade estabelecida a ele, seja pelo cargo ou uma autoridade natural. Ele também tinha ali uma responsabilidade, ou seja, a responsabilidade de entregar as metas, as responsabilidades atribuídas ao cargo, ou seja, se a equipe não bateu as metas, a responsabilidade é do líder de equipe que não entregou o resultado esperado conforme estabelecido pela organização. A terceira função é a função da disciplina, né? A terceiro princípio, o princípio da disciplina. Fayol apontava que a disciplina era um dos mais importantes fatores dentro das organizações. Ele era dependente da obediência, da aplicação
do comportamento e do respeito aos acordos estabelecidos entre gerentes e subordinados. Tinha como principal objetivo tornar as expectativas claras e punir as violações dos funcionários. Bem simples de entender esse princípio, Fayol colocava que dentro das organizações deve-se ter uma disciplina, ou seja, a cultura da empresa deve ser respeitada. Tudo aquilo que é referente a como se portar dentro da empresa é o objetivo da disciplina. Eu tenho que ter esse princípio de estabelecer disciplina para que as pessoas possam respeitar como a organização funciona. E assim elas devem seguir. E essa principal questão da disciplina, elas iriam demonstrar, iam fazer com que os funcionários seguissem as expectativas da empresa de uma maneira clara, onde eu estabeleço, por exemplo, questões de horário para chegar, horários para sair, códigos de vestimenta, está tudo aqui dentro da disciplina. E os funcionários que não contribuíssem com isso, né, não contribuíssem com horários, não contribuíssem com os códigos de vestimentas, eles seriam punidos dentro da falta da disciplina. Então a disciplina ela servia para orientar os funcionários da maneira como eles devem ser orientados dentro das expectativas da empresa, mas também ela servia como a questão de punição. A outra princípio seria a unidade de comando. Henri Fayol apontava que cada empregado deveria receber ordens de um único e exclusivo superior. Esse princípio também ficou conhecido como o princípio da autoridade única, e ele tinha como principal finalidade facilitar a comunicação e a execução das atividades, uma vez que existiria uma única ordem de comando. Tem uma frase até bem legal, né, que quando a gente vê que tem uma bagunça dentro da gestão de alguma empresa, a gente fala que tem muito cacique para pouco índio. Então já vem desde Fayol, quando Fayol verificou que dentro das experiências que ele fez, das empresas que ele visitou, ele viu que muitas empresas que não produziam é porque haviam várias pessoas dando ordens, várias pessoas dando direcionamento para os funcionários. Assim, os funcionários não conseguiam desenvolver e desempenhar o papel de maneira eficiente, porque eles recebiam ordens de pessoas diferentes. Então, por isso, o princípio da autoridade única ou da unidade de direção, aonde somente uma pessoa dá as ordens e essa pessoa é subordinada somente a ela. Se outras pessoas vierem dar ordens, isso não acontece. Isso é tão legal que dentro das organizações foi feito, tem essa questão da hierarquia e dentro da organização do organograma, que mesmo que em algumas organizações o dono ele esteja presente e ele passe perto da parte produtiva, somente o líder direto dará ordens para os empregados. Se o dono tentar dar uma ordem, a empresa, o funcionário não precisa seguir, porque a unidade de direção tem que ser respeitada. Sexto princípio, a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Na teoria clássica de Fayol, os interesses gerais da organização sempre deveriam sobrepor aos interesses particulares dos funcionários. Na visão de Fayol, essa linha de pensamento ajudaria a empresa a atingir seus objetivos mais rapidamente e com maior eficiência. Nesse ponto aqui, é aquela questão. A questão de que eu preciso sempre pensar no todo, no contexto geral, né? A necessidade de muitos se sobrepõe à necessidade de poucos. Ou seja, não é o interesse específico de alguém que está em jogo. Os interesses da empresa devem estar sempre no primeiro momento, no primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, a gente vai para os interesses das pessoas, a gente vai para os interesses dos indivíduos. E esse ponto é contraproducente dentro da nova forma de gestão, porque nós entendemos, né, dentro da forma de administração moderna, que os objetivos da empresa, os objetivos das pessoas, eles não precisam ser sobrepostos um ao outro, mas eles precisam ser condizentes, eles precisam estar em harmonia, em sintonia, para que assim eles consigam se chegar a mais longe, né? Então, esse ponto aqui do Fayol se muda dentro dos dias de hoje. O sétimo princípio é a remuneração de pessoal. Henri Fayol indicava que para ter uma boa administração e rotina das atividades, deveria haver justa e garantida satisfação dos empregados. Dessa forma, esses princípios sustentavam que os mesmos deveriam ser remunerados conforme acordado entre as partes, de maneira justas e evitando a exploração. Então aqui Fayol falava o seguinte: olha, beleza, tu contratou o cara, tu combinou o preço, ele tem que receber por esse preço, é o que foi contratado. Da mesma forma que se por acaso o funcionário aceitou um trabalho para realizar e não o preço que ele combinou não era aquilo que ele esperava, ele vai ter que executar, porque a remuneração está justa entre o acordado. Então, o acordado, tanto positivo quanto negativo, ele deve ser respeitado, tanto pela organização
quanto pelo indivíduo também. Essa questão da remuneração de pessoal, até os dias de hoje, gera muito atrito, né? O que mais se dá aqui no Brasil é a questão da remuneração de pessoal, que uns reclamam, outros concordam, outros não concordam. O ponto principal dentro da remuneração de pessoal, dentro dos princípios da administração desenvolvidos por Fayol, e que a gente pode atribuir nos dias de hoje, é que é necessário ter uma remuneração acordada. A gente precisa acordar, deixar em termos práticos como que funciona a questão da remuneração para as pessoas que trabalham, o que elas precisam cumprir de metas ou não, para que elas executem um bom trabalho.